Olá, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou Marina Petruzzi, fundadora do TBC Education. E hoje nós estamos aqui para conversar, para falar sobre as 7 atitudes do bem receber. E antes de nós entrarmos aí no assunto, vou te contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Sou bacharel em turismo pela Universidade Federal de Pelotas, tenho mestrado e doutorado em gestão do turismo e da hotelaria em Portugal. Nesses mais de 18 anos trabalhando na área do turismo, da hotelaria e eventos, eu passei de estagiária a gerente de uma rede de hotéis, contribuí com o crescimento do número de associados dessa rede, trouxe retorno. Trabalhei também na Austrália, como equipe na parte de eventos. Então, nesses mais de 18 anos, eu tive muitos projetos, tanto no Brasil quanto no exterior. E o objetivo principal, então, aqui da nossa conversa, eu hoje te apresentar as 7 atitudes do bem receber. Na aula anterior, no nosso encontro anterior, nós falamos sobre o ciclo de capacitação do turismo. E neste ciclo, nós pontuamos a importância da educação, capacitação e treinamento, e também falamos sobre a consequência que isso traz na oferta de melhores serviços para os nossos hóspedes, turistas e clientes de modo geral. Então, hoje nós vamos aprofundar nesse tópico de melhoria dos serviços prestados. E para isso, nós vamos falar então das 7 atitudes do bem receber. E as 7 atitudes do bem receber que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, eu aprendi com Tcheco Ayok, que é a presidente do grupo Blue Tree, que nós aqui que trabalhamos nessa área de turismo, hotelaria e eventos conhecemos bem, que ela é conhecida e tida como a dama da hotelaria no Brasil. E para começarmos, a primeira atitude do bem receber é buscar na porta. Então, o pessoal que está acompanhando, estamos aqui no YouTube e também no Instagram, certo? Estamos falando hoje das 7 atitudes do bem receber. E a primeira atitude, como eu ia falando, é o buscar na porta. E quando eu falo buscar na porta, não necessariamente eu digo que tu tens que ir até a porta encontrar o teu cliente, o teu hóspede, porque isso é claro que vai variar da infraestrutura, do local, do estabelecimento em que tu trabalhas. Mas aqui eu me refiro a ir ao encontro do cliente, ao encontro do hóspede, fazer um movimento, uma predisposição em já se colocar à disposição desse cliente, colocar à disposição desse hóspede, tão logo ele estiver chegando, tão logo ele estiver entrando no local onde a gente está ali trabalhando. E durante esse processo de aproximação, durante esse processo de aproximação com o cliente, é muito importante que nós já demos as boas-vindas, que a gente já seja atencioso, converse, se mostre interessado naquele cliente, naquela pessoa. Porque um excelente atendimento sempre vai além e surpreende. Então, aqui mais uma vez, atitude 1, buscar na porta. Mas importante, mais uma vez, repito, analise a infraestrutura, o ambiente que você trabalha e veja quais são as condições, as possibilidades de vocês fazerem esse movimento físico. Mas, mais uma vez, se não for possível, já mostrem um movimento, uma inclinação a conversar, a ir ao encontro desse cliente. Boa noite, Tereza, Carlos, Luísa, Daniel, o pessoal que está entrando,
pode ir enviando seus comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos conversando. O objetivo aqui é levarmos esse conhecimento, transbordarmos 7 atitudes do bem receber que vem da área da hotelaria, do turismo, mas que se aplica na nossa vida, no dia a dia e em qualquer outro local que nós estejamos trabalhando. Então, buscar na porta, ir ao encontro da pessoa, já gerar uma interação nesse momento de aproximação. E mais uma vez, quando nós falamos em melhoria dos serviços, quando nós falamos em excelência no atendimento, nós precisamos ir além e surpreender. Passamos agora, então, para a nossa atitude do bem receber número 2. Então, a segunda atitude é interagir com todos. Interagir com todos. Então, muito importante, primeiro contato, fui ao encontro do hóspede, do cliente, busquei na porta. 2, interagir. Demonstrar interesse. Dedicar ali um tempo para esse cliente, para esse hóspede, para vocês conversarem, para perguntar como ele está, se é num hotel, está chegando de viagem, como foi a viagem, como foi o dia de trabalho, uma interação genuína, mais natural possível. Gerem esse contato, essa conexão com a outra pessoa. Por mais que nós tenhamos POPs, procedimentos operacionais padrões no nosso dia a dia, nós precisamos humanizar ao máximo essa interação, esse contato. Então, sejam naturais, espontâneos, deixem com que a outra pessoa se sinta à vontade. Então, permaneçam ali à disposição, interagindo e demonstrando interesse. Sejam cordiais sempre. Cada vez mais uma vez, por mais que tenham procedimentos, tentem, procure evitar o excesso da formalidade, para que não fique ali uma relação, um atendimento muito engessado. Então, deixam que flua com naturalidade, sem perder o cronograma, o processo que deve ser seguido nesse momento do atendimento. Porque aqui é muito importante a gente cuidar para que não haja uma robotização, senão nós vamos parecer ali uns robozinhos dizendo boa tarde, tudo bem? Não, aprendam. É claro que com o dia a dia, quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais vocês forem interagindo, quanto mais vocês forem se colocando à disposição, quanto mais vocês conhecerem os procedimentos operacionais dentro da empresa, mais natural isso fica. Mas por mais que haja uma padronização, tenham muito cuidado para não robotizar. A gente está agora há algum tempo já nessa questão, nesse mundo virtual, e a gente fala muito em humanização dos perfis. No contato, no dia a dia, isso se aplica também. Vamos humanizar esse atendimento. Vamos tornar o atendimento leve. Vamos deixar que a conversa flua naturalmente. Vamos permitir com que o outro, o nosso cliente, o nosso hóspede, o turista, o viajante, ele se sinta à vontade e que ele saiba e perceba o interesse genuíno da parte de vocês de estarem ali prestando aquele atendimento. Falamos em 2 atitudes iniciais, né? Passamos para a terceira atitude do bem receber, que é tomar a iniciativa. E, Marina, o que seria tomar a iniciativa? Ser proativo. E a gente sabe aí que o ser proativo é uma habilidade, uma competência importantíssima. Então, aqui, tomem a iniciativa. Tenham essa atitude, essa proatitude, né? Sejam proativos. Então, consigam entender, ao analisar o contexto, a situação, o momento, tomem iniciativa sem esperar com que a outra pessoa lhe diga o que precisa fazer. Entendam ali, no momento, consigam
analisar, perceber o ambiente, analisar, perceber a situação e darem uma resposta antecipada, sem o hóspede perguntar, sem o cliente perguntar. Sejam proativos, tomem a iniciativa. Então, tentem ter o feeling da situação, ter o feeling do que está acontecendo e resolvam aquela questão, aquela situação, sem esperar que digam o que precisa ser feito. Então, quando eu falo aqui em tomar a iniciativa, ser proativo, o que eu quero dizer? Ser proativo, ter um comportamento de antecipação e se responsabilizar pelas escolhas que vocês fizerem e se responsabilizarem pelas situações que o meio vai impor para vocês. Então, se responsabilizem. Saibam o que fazer, saibam como é o procedimento, sejam familiarizados com aquela situação, estudem, se capacitem, façam treinamentos para que vocês possam tomar a atitude e saber, eu vou fazer assim, eu vou ter uma atitude, vou ter uma iniciativa e eu me responsabilizo pelas escolhas, pelas ações que eu estou tendo. Vou fazer um pequeno parênteses aqui que tem uma pergunta, eu acredito, aqui no Instagram. Vamos lá. Precisa haver processo ou apenas experiência? Bom, como eu comentei, aqui nós estamos falando de 7 atitudes do bem receber. E falei ali na questão dos processos, procedimentos operacionais padrões. Então, normalmente os POPs, cada estabelecimento tem o seu processo, ou alguns lugares falam suas rotinas. Então, o que o colaborador precisa fazer quando o hóspede chega? Qual é o processo que ele deve seguir? É claro que a experiência contribui para saber como contornar algumas situações que saiam daquele script, digamos assim. Porém, há necessidade de seguir um processo, que é o padrão daquela empresa. E esse processo, né, deve ser seguido, e aqui nós encaixamos nesse processo padrão de cada estabelecimento as 7 atitudes do bem receber. Digamos que o POP ali da recepção é: o hóspede chega, eu levanto e vou cumprimentá-lo. Atitude número 1, vou ir ao encontro do hóspede. Atitude número 2, o número 1, vou buscar na porta, como eu falei. Número 2, vou interagir com esse hóspede. Atitude 3, vou tomar a iniciativa, vou ter um comportamento proativo. Então, vamos encaixar as 7 atitudes do bem receber dentro do processo. Mais uma vez, processo de cada estabelecimento, e a experiência vai contribuir muito com o cumprimento desse processo e também com as 7 atitudes do bem receber. Falei de 3 atitudes, vamos para a 4ª atitude do bem receber, que é a atitude que nós que trabalhamos na área de turismo, hotelaria, eventos e serviços ouvimos falar muito, que é sorriso no rosto. Então, com certeza, vocês que trabalham nessa área ou que trabalham no comércio geral, independente, no contato direto com os clientes, nós já ouvimos falar sempre um sorriso no rosto. Então, todo mundo, todo hóspede precisa se sentir em casa, onde ele estiver hospedado ou no local que ele estiver visitando, caso seja um atrativo turístico. Então, quando a gente fala em sorriso no rosto, a gente não fala simplesmente em ficar todo atendimento assim. Que aí, mais uma vez, engessamos e robotizamos, não é, o processo. Tem a ver com sorrir, é claro, mas muito mais do que isso, com gentileza. Tem a ver com tratar bem as pessoas que estão ali frequentando o estabelecimento. Tem a ver com se disponibilizar, tem a ver com olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seguido de um sorriso. A gente sempre diz, o sorriso abre portas. Às vezes a pessoa chega ali de um dia cansado de trabalho, um sorriso abre portas,
gera uma conexão, essa interação. E aqui nós estamos falando das atitudes do bem receber e não significa que isso é um processo, atitude 1, 2, 3 e 4. Não, elas estão juntas, estamos pontuando elas em ordem para facilitar o entendimento. Porém, são atitudes que nós devemos tomar no conjunto, né? Ou concomitantemente. Então, sorriso no rosto, sempre que possível, sorria, cumprimente. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, como eu ia dizendo, acompanhado de um sorriso, abre portas, gera uma conexão, possibilita uma melhor interação. O hóspede, o cliente, ele vai se sentir com certeza mais à vontade, mais em casa, mais acolhido. E muitas vezes a gente comenta, quando está trabalhando com isso, fazer um aceno com o corpo, né? Porque o corpo fala junto com a boca, não adianta a gente estar ali, ombros caídos, com uma postura de desânimo e achar que o sorriso vai resolver. Não, o corpo fala junto conosco, né? Então a boca é a voz, que é o ouvido, mas o corpo também fala junto com a boca. Então, acenem, façam um movimento corporal com entusiasmo e com verdade. Isso é o mais importante, tá? Então, estamos falando aqui da atitude, do sorriso no rosto, mas muito disso. Não só um sorriso robotizado, mas um sentimento de satisfação em estar ali, servindo, um sentimento de alegria, realmente trazer ali uma atitude gentil. Então, como eu falei, né, o sorriso no rosto tem a ver com gentileza, com tratar bem as pessoas que estão ali convivendo, que frequentam o local onde nós trabalhamos. Estou na quinta, é isso? Segunda, interagir. Terceira, tomar iniciativa. Quarta, sorriso no rosto. Vou para a quinta, iniciativa. Quinta atitude do bem receber, que é olhar nos olhos. Falamos do sorriso e agora olhar nos olhos. Contato visual. O contato visual é uma das primeiras conexões que nós teremos com o cliente. Então, logo ele entrou no estabelecimento, o contato visual certamente será uma das primeiras conexões que nós teremos com ele. Então, ali, nesse primeiro contato, ele já pode perceber e vocês já podem demonstrar interesse ou desinteresse por aquela situação, por aquele atendimento. Então, por exemplo, se vocês olharem diretamente para o hóspede, seguido de um aceno da cabeça, certamente ele já vai perceber um interesse da parte de vocês. Por outro lado, se vocês estiverem ali com um olhar apático, estático, parecendo perdidos, olhando para o nada, automaticamente o cliente já vai sentir um olhar, um ar, uma atmosfera de desinteresse. Então, quando eu disse ali na atitude anterior sobre nós também nos expressarmos através do nosso corpo, de também nos apresentarmos e nos comunicarmos através da nossa linguagem corporal, aqui eu também complemento com a questão dos olhos. O olhar, assim como o sorriso, assim como o corpo como um todo, fala muito sobre nós e sobre como nós nos comunicamos. Então, o olhar nos olhos é importantíssimo, porque já é uma primeira forma, como eu falei, né? Um dos primeiros pontos de conexão com o cliente é esse. Então, o olhar nos olhos já vai mostrar um interesse ou desinteresse por parte do colaborador, por parte de quem está ali prestando esse serviço, esse ato de receber. Então, mais uma vez, cuidado com a posição corporal, cuidado com o olhar. Estamos aqui falando da quinta atitude do bem receber, que é olhar nos olhos.
Depois, nós passamos para a sexta atitude do bem receber. E essa atitude, quando nos treinamentos nós falamos sobre ela, muitas pessoas questionam: é assim mesmo? É algo tão clichê, eu diria, ou tão padrão, que vocês vão pensar: nossa, mas precisa ser dito? Sim, precisa ser dito. A sexta atitude é chamar pelo nome. Tratar alguém pelo nome traz inúmeros benefícios na interação, nessa relação interpessoal. Então, chamar a pessoa pelo nome acaba por nos aproximar dessa pessoa, gera uma aproximação, permite com que o outro não seja simplesmente mais uma pessoa, seja só aquele hóspede. Esse chamar pelo nome permite com que não seja só mais uma pessoa, mas sim seja aquela pessoa, seja a pessoa, aquela que importa nessa interação, tá? Então, saber o nome das pessoas permite com que a gente trate ela com uma certa aproximação. Quando a gente chama, quando vocês chamarem o cliente, o hóspede pelo nome, vocês vão gerar um sentimento de valorização, um sentimento de importância para aquela pessoa. Então, quando vocês conhecerem alguém, tiverem nesse primeiro contato, reforce o nome em uma frase. Por exemplo, prazer em tê-lo aqui conosco, João. Prazer em tê-lo conosco aqui em nosso hotel, Pedro. Para aí vocês reforçam e geram esse sentimento de importância e sentimento de valorização. Então, o ideal é que a gente faça como assim para saber o nome da pessoa? É já no início, antes de começar qualquer interação com o hóspede, com o cliente, peça com licença e pergunte o nome. Mesmo que ele já tenha começado a falar, faça uma pequena pausa, uma interrupção ali respeitosa e perguntem para a pessoa como é o nome dela. Certamente ali o cliente, o hóspede, já vai sentir esse teu interesse, esse interesse genuíno de vocês em atendê-lo da melhor forma. Então, ele vai logo apresentar e dizer o nome. Usem, além do nome, é claro, senhor, senhora, para pessoas mais idosas. E só deixem de usar esse termo senhor e senhora se a pessoa disser, por favor, não precisa me chamar de senhor ou senhora. Se não, mantenham o nome, o senhor e senhora. E uma orientação aqui bem importante nesse processo de atendimento. Tenham muito cuidado na hora do bem receber em apelidos, em termos íntimos demais. Querida, amada, fofa, evitem ao máximo. E se vocês tiverem dificuldade em gravar o nome de pessoas, tenham ali um papelzinho, anotem. Ou se é um hóspede, vocês vão ter que preencher a ficha nacional de registro de hóspede. Então fiquem com a ficha ali perto de vocês, dá uma espiadinha de vez em quando para confirmar o nome disfarçadamente. Se tiverem dificuldade, se não, pronto, já sabe o nome, trata pelo nome, tá? Cuidado, mais uma vez, com o nome no diminutivo. Falei ali do fofa, querida, amada, mas também tenham cuidados com o nome no diminutivo, tá? Só chamem alguém assim, no diminutivo ou por apelido, se a pessoa se apresentar dessa forma. Oi, tudo bem? Eu sou a Marina. Oi, Mar. Não, calma, eu sou a Marina. A outra pessoa vai dizer, oi, eu sou a Mar. Bom, ok, bem-vinda, Mar, tá? Mas vamos ter muito cuidado, tá? Excesso de intimidade. Termos íntimos demais, evitem ao máximo, tá? Então, se o hóspede ali, se o cliente deu sinal verde, disse, me chama de Mari, ok. Quando você disse, eu sou a Marina, vamos tentar aí o máximo manter
o termo Marina. O nome dela é Marina, tá? Querida, fofa, amada, vamos evitar ao máximo. Só mais um lembrete. Não sou boa de memória, não consigo lembrar bem o nome? Anota no cantinho ou fica com a ficha do hóspede por perto, do cliente, se for o caso ali, para dar uma espiadinha de vez em quando, tá? Passamos aqui por 6 atitudes do bem receber. Estamos entrando na última atitude do bem receber, que se nós começamos a atitude, né, do bem receber com o receber na porta, vamos finalizar com um despedir-se na porta. Então, se despeçam do cliente na porta. Não abandonem esse cliente, esse hóspede, esse turista antes que ele saia. Acompanhem ele até a porta sempre que possível. E, mais do que isso, ali quando vocês estão no processo de finalização de um atendimento, se coloquem à disposição. Agradeçam pela preferência, agradeçam por ter ficado naquele estabelecimento, agradeçam por ter escolhido aquela experiência e se coloquem à disposição para uma experiência futura ou para alguma ajuda, para algo que ainda tenha ficado pendente. Então, mais uma vez, a gente volta aqui à questão do interesse genuíno. O que pode ter acontecido com aquela pessoa que ela precisa de uma ajuda, o que ela pode precisar de ajuda daqui para frente. Por exemplo, é um hóspede que está saindo, vai ao aeroporto, o senhor precisa, a senhora precisa que chame um Uber, um táxi, um transfer. Como posso lhe ajudar? Então, não abandonem esse cliente antes que ele saia. E sempre que possível, acompanhem, se despeçam na porta. E claro, sempre com aquilo que nós falamos: sorriso no rosto, olhos nos olhos, sentimento de gratidão, iniciativa. Sejam verdadeiros, sejam genuínos. Como que a pessoa se sente bem naquela situação? Então, se despeçam na porta, tá? Vou fazer aqui uma breve recapitulação dos 7 passos ou das 7 atitudes do bem receber para frisarmos. E lembrando, são 7, estamos em ordem de 1 a 7, mas são atitudes que devem fazer parte do nosso atendimento, do nosso bem receber. Então, as 7 atitudes do bem receber na prática. Atitude número 1, buscar na porta. Atitude número 1, buscar na porta. Número 2, interagir com todos. Número 3, tomar a iniciativa, ser proativo. 4, sorriso no rosto. Não vamos robotizar, mas vamos ser gentis, vamos estar sempre à disposição. 5, olho no olho. O olhar é uma das primeiras interações, primeiras conexões que nós temos com a outra pessoa. Contato visual, olho no olho. Depois, chamar pelo nome. Cuidado com apelidos, com diminutivos. Saibam o nome da outra pessoa para gerar essa interação, dar um sentimento de valorização e de importância. E, por último, se despedir na porta. Não deixem o cliente simplesmente ir embora. Não abandonem antes que ele saia. Seja verdadeiro em todo o processo, em todo o atendimento. Tá bom? Então, hoje falamos das 7 atitudes do bem receber, que complementa aí o ciclo da capacitação no turismo, onde nós falamos ali nos 2 pilares: educação, capacitação e treinamento e melhoria nos serviços. Agradeço a todos
que estiveram aqui conosco. Sigam o TBC Education _online no Instagram e nos acompanhem aqui também no YouTube, que estaremos trazendo séries, lives e muito conteúdo. Isso porque o objetivo principal do TBC Education é tornar o conhecimento das melhores escolas de negócio do mundo acessível a todos. Então, não deixem de estar aqui junto conosco, não deixem de fazer parte desse movimento, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, tchau.